Olá, turminha! Espero que vocês estejam bem e a tia deseja a todos um bom dia na paz do Senhor. Hoje nós teremos aula de História e Geografia. Então, pegue o livro de vocês, caderno 3. Na unidade 5 de História, vamos falar sobre o município em que vivemos. As grandes propriedades rurais ocupam extensões significativas do território brasileiro. Nas pequenas propriedades, distribuídas em todas as regiões do Brasil e ocupadas geralmente pelos agricultores e suas famílias, é produzida por boa parte dos alimentos que consumimos, como vegetais, legumes e frutas. E abaixo aparecem algumas imagens. E você deverá realizar a atividade do jogo rápido. Página 7. No campo, além das áreas ocupadas pela produção agrícola, a pecuária em pequenas, médias ou grandes propriedades, existem ainda as unidades de proteção ambiental e de uso sustentável, que são de responsabilidade dos poderes públicos. Essas áreas são importantes para a preservação da natureza e dos recursos naturais que existem no nosso país, em que a extração dos bens naturais é feita de forma consciente e sustentável para promover a subsistência da população local sem agredir a natureza. O desafio não há necessidade de ser feito. Diversidade de povos e comunidades do campo. As áreas rurais são lugares de vivência de muitos povos e de diversas culturas. Cada povo ou comunidade que habita essas áreas, em variadas regiões do Brasil, tem seu modo de vida e sua cultura, além de histórias e saberes diversificados. As áreas rurais de nosso país também são constituídas por terras indígenas e outros territórios de comunidades tradicionais, como as comunidades quilombolas. Os quilombos são territórios que surgiram durante a escravidão no Brasil, no período colonial. Essas comunidades eram locais de resistência e abrigo para os africanos ou descendentes que fugiam da condição de escravizados. Foram compostas também de descendentes de africanos livres, brancos, pobres e indígenas. Geralmente, as comunidades se organizavam em regiões de difícil acesso para que fosse possível a proteção do povo que ali vivia. Muitas dessas comunidades sobreviveram ao longo do tempo e existem até os dias de hoje. Na Constituição Federal de 1988, essas comunidades foram reconhecidas como tradicionais e tiveram garantidos os direitos de preservar suas terras, seus costumes e modos de vida. Atualmente, com o avanço dos meios tecnológicos de comunicação e de transporte, as populações que vivem em diferentes lugares se comunicam e se influenciam mutuamente. Desse modo, os costumes se transformam com o passar do tempo. Apesar das mudanças ao longo da história, os diversos povos do campo também procuram manter suas tradições e seus modos de vida. E abaixo nós vemos a imagem da manifestação da cultura tradicional da comunidade quilombola. E o desafio não há necessidade de ser feito. Página 9. Cidade. Você já passeou por diferentes bairros e ruas da cidade em que vive? Ao nos deslocarmos de um lugar para o outro em uma cidade, podemos perceber que as características das ruas, das construções, do comércio e dos serviços disponíveis variam. É possível observar que há bairros com maior número de comércios e outros serviços, como também há bairros que são menos movimentados do que outros.
Também é possível notar que, em certas ruas, o calçamento é mais recente e apresenta melhores condições de conservação, se comparado a outras calçadas, com rampas de acessibilidade e sem buracos, o que facilita a caminhada dos pedestres. Mas por que existem essas diferenças nos bairros e nas regiões das cidades? Abaixo aparecem as fotografias. E você deverá realizar a atividade do jogo rápido. Página 10. Organização das cidades. A organização das cidades e seus bairros e ruas deve atender às necessidades de todos os seus habitantes. Elas devem ter boas condições físicas, com bons calçamentos e boa iluminação. Devem ter também comércios, meios de transporte e serviços básicos, como os de saúde e educação, disponíveis a toda a população. Esses serviços são obrigação das prefeituras de cada município. No entanto, muitas vezes percebemos que existem diferenças entre as regiões e os bairros das cidades brasileiras. Como é feita a organização das cidades? Como os lugares e as atividades realizadas nas cidades são distribuídos em seu território? Quais são os serviços essenciais para a vida das pessoas e para a fiscalização, ou melhor, para a realização de diversas atividades do dia a dia? Abaixo, vocês podem observar alguns exemplos. Na página 11, você deverá realizar a atividade do jogo rápido. Saúde, cultura e lazer. Os serviços públicos são pensados para atender ao conjunto da cidade e de sua população. Eles devem ser oferecidos aos habitantes das cidades, para que possam exercer adequadamente suas atividades cotidianas e viver bem. Por isso, muitos dos serviços públicos são considerados essenciais para a vida nas cidades, como os atendimentos médicos, os hospitais, os meios de transporte, os diferentes tipos de atividades educativas, culturais, esportivas e de lazer. A oferta desses serviços à população garante que todos tenham acesso à educação, aos cuidados para a prevenção e o tratamento de doenças, que tenham mobilidade para se deslocarem por diferentes lugares da cidade e que possam conhecer os bens culturais e históricos produzidos ao longo do tempo.